Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Hoje irei trazer um texto de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao 23. A cura de um lunático. Está dizendo aqui na minha versão. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração antes de a gente trazer a aplicação, da gente trazer a aplicação dessa palavra em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo o poder, meu Pai, toda a majestade seja tributada ao Senhor. Que o Senhor possa, Deus, falar o meu coração, ao coração do ouvinte poderosamente, que através dessa palavra, meu Pai, vidas venham a ser alcançadas para a honra e para a glória do teu nome, meu Pai. Desde eu te agradeço, Deus vivo e poderoso, por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, desse jovem, antes de eu trazer a aplicação deles, Jesus havia descido do monte da transfiguração. E lá, teve aquela transfiguração que as vestes de Jesus ficou branca, tão brancas que nenhum lavadeiro podia deixá-las tão brancas. E veio Elias e Moisés, e Jesus estava com os seus discípulos mais íntimos. E desceu Moisés e Elias naquele monte, e viu uma voz do céu: Este é o meu filho, ouça. Moisés e Elias estavam representando a lei e os profetas, e a graça se iniciou ali em Jesus Cristo. É como se Deus estivesse dizendo: a lei e os profetas falaram a respeito da pessoa de Cristo, e olha ele aí. Esta graça maravilhosa, esse favor merecido da parte de Deus para com a humanidade estava agora presente. Glória a Deus. E Pedro, não sabendo que falava, falou assim: vamos fazer um tabernáculo, um para Elias, outro para Moisés, vamos fazer uma tenda, um para Elias, o outro para Moisés e um para Jesus. Aí que nesse exato momento veio essa voz e dizia: ouça agora o que ele está falando, porque o que ele está falando agora vem da minha parte. É Deus testemunhando do Filho e do ministério
dele na terra. Assim como ele testemunhou na lei, no livro dos profetas, dos grandes profetas de Deus, homens chamados para fazer a obra de Deus com grande poder. E agora, o ungido, o unigênio, o primogênio, que é Jesus, estava ali. Glória a Deus. O próprio texto da transfiguração fala que Pedro não sabia o que estava falando. Então existe um momento que a gente não entende, né, o agir de Deus. Mas vemos algo glorioso, né, nesta passagem da transfiguração. E vemos eles descerem o monte, né? E veio esse pai, né, esse homem, dizendo no versículo 14: e quando chegaram à multidão, aproximou-se o homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Olha o desespero desse pai. Ele saiu ali do meio da multidão, veio correndo aos pés de Jesus e falou: Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho. Tente compaixão do meu filho, porque ele é lunático, sofre muito. E pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. O Evangelho de Marcos vai registrar essa mesma passagem um pouco mais detalhado, tanto que Jesus conversa com o pai e pergunta para ele desde que vem sucedendo isso, há quanto tempo está acontecendo isso, e ele explica desde a infância, esse espírito mudo faz com que ele venha espumar e venha fazer com que ele queira se matar, se jogando na água, no fogo. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de mim. E Jesus disse no Evangelho de Marcos: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que acredita que o Senhor pode fazer algo na sua vida. Se você acredita que Deus pode fazer algo na sua vida, tudo é possível ao que crê. E ele ainda relata mais: eu levei aos teus discípulos e eles não puderam fazer absolutamente nada, nada aconteceu. Eles oraram e nada aconteceu. Meu filho ficou do mesmo jeito, na mesma situação, não mudou nada. Lembrando que não era nem Pedro e nem Tiago e nem João, porque eles estavam no Monte da Transfiguração com Jesus, como a gente vê, né, no desenrolar da cena, que só depois que eles descem do Monte da Transfiguração que eles vão estar lá. Então provavelmente eram outros apóstolos de Jesus, Tomé, Bartolomeu e muitos outros, que oraram, provavelmente puseram a mão ali, oraram e nada aconteceu. E olha as palavras de Jesus no versículo 17, que diz assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Olha que palavra dura e pesada do Senhor para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para toda aquela geração que estava ali presente, chamando eles de incrédulos e perversos, de pessoas que não têm fé, que não acreditam, que são pessoas más. Ó geração má, ó geração descrente que não acredita no poder de Deus. Olha para você ver. Jesus, ele chama a atenção daquela geração. Chama ela de incrédulo. O que é incrédulo? É aquele que não acredita. Que não acredita que Deus pode fazer algo para ele, para ela. E perversa, má.
Vocês trocaram a bondade e a fé por maldade e descrença. Vocês não acreditaram no poder de Deus. E Jesus fala mais: até quando eu estarei eu convosco? Falando fisicamente. Ele sabia, mais para frente nós vamos ver isso, que ele fala da sua morte e da sua entrega, o Filho do Homem vai ser entregue e tudo mais. Ele sabia que estava próximo o tempo. E ele fala assim: até quando eu estarei eu convosco fisicamente? Se eu aqui, fisicamente, vocês olhando para mim, vocês não estão acreditando, vocês estão sendo maus e perversos, incrédulos, descrentes. Eu aqui, fisicamente, e vocês não estão acreditando. Imagina na hora que eu estiver apenas em espírito. Porque hoje nós sabemos que o Senhor se faz presente na nossa vida. Nós não vemos Ele, mas acreditamos que Ele está ao nosso lado, está morando bem pertinho, dentro do nosso coração. Para todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, Ele está aqui, andando ao nosso lado a todo momento, a todo instante. Então podemos crer. Mas eu quero destacar essa chamada de atenção do Senhor. Você continua acreditando? Você continua sendo bom? Ou você é perverso, descrente, não acredita mais na palavra de Deus? Até quando você vai sofrer? Jesus fala que quando a pessoa ela é incrédula, que ela não acredita no poder de Deus e é má, ela está sofrendo. Ela está precisando de socorro da parte do Senhor. E sabemos que Deus é o nosso socorro, bem presente nas horas de angústia, de dor. Ele se faz presente. Glória a Deus. E Jesus fala: trazei-mo aqui. E como eu relatei, o diálogo de Jesus com o pai daquele menino, no versículo 18, vemos Jesus repreender esse demônio. Olha o versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Vemos, que a multidão achou que o menino tinha morrido no Evangelho de Marcos. Olha, será que ele morreu? Estava caído como morto. Aí Jesus foi lá e pegou na mão dele e levantou. Jesus libertou aquela vida. Ele repreendeu o demônio que saiu dele. Glória a Deus. A vitória chegou para aquele pai. Chegou para aquela família. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que no Evangelho de Lucas, que também relata esse mesmo texto, de visões diferentes, mas é o mesmo texto, é a mesma cena, relatado só de formas diferentes. Jesus entrega o menino na mão do pai, mas agora não endemoniado, mas não se lançando no fogo, na água, ou espumando, ou rangendo os dentes, ou como eu posso dizer, destruído, porque a Bíblia fala que o demônio arrebentava com ele. Agora Jesus entrega nas mãos do Pai a vida desse menino, mas diferente, não mais possesso por espírito imundo, não mais preso nas garras do diabo, mas agora diferente. Quero falar para você que se você entregar nas mãos de Jesus, se estiver nas mãos do Senhor, é diferente, não é o mesmo. Não é o mesmo. Jesus muda a história. O Espírito do Senhor ungiu para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Ele testemunhou isso quando João perguntou se era esse ou se era para esperar outro. Jesus testemunhou
diga para João que os cegos veem, os coxos andam, aqueles que estão presos são libertos. Glória a Deus. É esse Jesus maravilhoso que liberta vidas e libertou a vida desse menino. Então entregue nas mãos de Jesus. O resultado nunca será o mesmo, mas será sempre diferente, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja, o nome do Senhor Jesus. E o versículo 19, acho que se fosse eu também na época, acho que eu ia fazer o mesmo que os discípulos, interrogar. Olha o que os discípulos falaram. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que a gente orou e nada aconteceu? Por que a gente orou para aquele menino e ele não foi curado? O que aconteceu? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, não no tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direi esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Glória a Deus. Que Deus possa gerar em mim e em você esta fé que faz com que todo monte, toda muralha, tudo aquilo que está diante de nós venha passar, venha sair da nossa frente em nome de Jesus. Eu faça a oração que aquele pai fez. Na hora que Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê. Ele falou assim: Jesus, mestre, me ajude na minha falta de fé. Então que o Senhor me ajude na minha falta de fé e que eu venha acreditar no milagre e que aquilo que está diante dos meus olhos, diante de mim, venha sair, Aquilo que me atrapalha venha sair, eu venha receber o milagre da parte de Deus. Glória a Deus. No versículo 21, mas essa casa de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu acredito aqui que esse jejum não é somente de alimentos, você se abster de comer um alimento ou de beber uma água, tirar um tempo para conseguir se dedicar a Deus em oração, em consagração. Eu acho que isso daqui vai muito mais além do que isto. Tem a ver com testemunho, com conversão, com mudança de vida, porque não adianta você jejuar e falar mal do seu irmão, não adianta você jejuar e você não orar, não adianta você jejuar e não louvar a Deus, tirar um período de louvor, de adoração, de leitura da palavra, porque você está se abstendo do alimento, aí você não se alimenta do espiritual, não tem sentido. Assim, por mim, na minha parte, eu gosto de jejuar e ler a palavra. Jejuar e estar lendo a palavra ou orando. Eu não gosto de ficar jejuando e ir para o trabalho, fazer isso. Eu gosto de estar ligado nessas três. Eu gosto de ligar essas três tomadas, espiritualmente falando, na minha vida, tanto da oração, como do jejum, como da leitura da palavra, para que eu venha estar aceso espiritualmente falando. É uma opinião particular minha, cada um tem uma forma de jejuar e tal, mas essa é a minha forma particular, minha. Amém? E continuando o versículo, diz assim: ora, achando-se eles na Galiléia, disse Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Agora eu quero mencionar essa mesma questão no Evangelho de de Lucas, capítulo 9, versículo 37, Eu até marquei aqui, Lucas, capítulo 9, do versículo 37 em diante. Vamos ler, o versículo 43 ao 45, que diz assim: e todos pasmavam da majestade de Deus, por ver, esse milagre, na vida deste jovem. E maravilhando-se de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos discípulos: ponde-vos essas palavras em vossos ouvidos,
porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhe era encoberta, para que não compreendesse e temia interrogá-lo acerca dessa palavra. Então, naquele exato momento que Jesus falou que ele iria ser entregue, que o Filho do Homem seria entregue, aquela palavra estava encoberta para eles não sabiam o que Jesus estava falando. Mas quando Jesus ressuscitou e se apresentou diante deles, eles começaram a acreditar, glória a Deus, acreditar nas palavras que o Senhor havia falado, porque aquela palavra foi revelada para eles. A Bíblia fala que como escama caiu dos olhos deles, eles puderam compreender a ressurreição de Jesus, que tanto eles pregavam Jesus Cristo ressurreto, vivo e vivo para todos sempre, aquele que traz vida, aquele que traz esperança, aquele que traz paz aonde chega. É isso que eles pregavam. Só que naquele momento, depois da cura desse jovem lunático, que o povo ficou maravilhado, pasmado, não acredito que eu estou vendo isso. Mas Jesus fez algo glorioso ali que deixou eles pasmos, sem palavra, sem explicação. Que Jesus possa fazer isso na sua e na minha vida, de fazer um milagre tão grande, sem explicação, que as pessoas que estiverem ao nosso redor fiquem pasmados e vejam a glória de Deus entrar dentro da nossa casa. Aleluias. Então existem coisas assim que às vezes você está lendo dentro da palavra e você às vezes não entende. Mas Senhor, o que significa esse texto? Eu não estou entendendo. Mas no exato momento Jesus ele trará todas as respostas que a gente precisa. Talvez não recebemos todas as respostas da parte dele aqui na terra, mas vamos receber todas as respostas dele lá na glória. Amém? Então, porque as coisas ocultas e escondidas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. E a maior revelação que Deus deu para a humanidade foi seu Filho, Jesus Cristo, aquele que verteu seu sangue lá na cruz do Calvário para salvar a mim, para salvar você. Glória a Deus por isso. Então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Continua acreditando nas maravilhas de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estará sempre ao seu lado. Querido Deus, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Se faça presente na vida dele e liberta. Se tem algum espírito opressor, meu Pai, fazendo que ele venha ficar, Deus, louco, maluco, Deus, perturbado da cabeça, meu Pai, fazendo ele ser usuário de drogas, vivendo uma vida, Deus, promíscua, meu Pai, liberta, transforma, regenera, traz a cura, meu Pai, em nome de Jesus. Eu peço a bênção e peço a sua proteção sobre essa vida, Deus querido, certo das bênçãos e da vitória, em nome de Jesus. Então que Deus possa abençoar essa vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez eu digo para você, Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau!